Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, uma data muito importante na vida da igreja terrena de Cristo Jesus. Assim, abramos Atos, capítulo 10, versículos 44 ao 48. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderá recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos fala, Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos posiciona. E assim queremos te agradecer por essa oportunidade de podermos chegar aqui, cultuar como nosso Senhor e Salvador e sairmos daqui abençoados e edificados pela Tua palavra. Assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, quando nós mencionamos esse evento muito importante na vida da igreja, nós nos lembramos do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12, quando há o nascimento da igreja terrena de Jesus. Observamos agora nesse texto que há um Pentecostes agora entre gentios. Quem eram os gentios? Na época, gentios eram pessoas que não eram nascidas em Israel. Eram pessoas estrangeiras, forasteiras, pessoas nascidas em outras nações, em outros países. É o mesmo que podemos ter hoje como conhecimento. Quando nós falamos a palavra gringo, forasteiro, estrangeiro, estamos nos referindo a pessoas de outras nacionalidades, pessoas de outros países que vêm aqui para o nosso país para morar aqui, trabalhar ou a turismo. Então nós entendemos agora o que significa a palavra gentil. E aqui observamos que o que acontece? Pedro, ele foi até uma casa, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha um plano na vida de uma família. Mas Deus queria mostrar para Pedro também que ele não faz acepção de pessoas. Deus não é preconceituoso. Deus enviou o seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade, da qual fazem parte todas as nações e todos os povos, todas as pessoas, de todos os continentes. O desejo de Deus é esse. Infelizmente, o ser humano é que faz acepção de pessoas. Observamos aqui que Pedro, ele era uma pessoa que antes de aceitar Jesus, ele era seguidor do judaísmo. E Pedro, ele tinha uma cabeça porque ele aprendeu isso. Era algo que estava enraizado na sua mente. Costumes e leis judaicas. Dessa forma, mesmo que ele tivesse contato com gentios, ele ainda mantinha um certo afastamento, porque um judeu não deveria se achegar a gentios, muito menos entrar na casa de gentios e, o pior ainda, se alimentar com eles, ou consumir água ou qualquer outro tipo de bebida. Para eles era terrível, então eles buscavam se resguardar, porque para eles era se contaminar com gentios, considerados pagãos, idólatras, pessoas que buscavam outras divindades que não o Deus de Israel. Assim, Deus, ele mostra para Pedro o seu projeto de que os gentios também deveriam ser alcançados pelas boas novas de Jesus, pelas boas novas da salvação. E que a implantação do reino de Deus deveria também ter os gentios como alvo também, e não apenas judeus.
Deus estava trabalhando no interno de Pedro, na mentalidade, no seu conhecimento, para que isso pudesse ser quebrado. E assim Pedro foi com alguns amigos até esta localidade, até esta casa. E o que é que ele fez aqui? Pedro, ele ministrou as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E ao ministrar a palavra de Deus, algo acontece. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios que ali estavam nesse momento. Os moradores da casa e também familiares e outras pessoas que foram convidadas a estarem ali, o Espírito Santo foi derramado sobre elas. Não eram judias, mas eram pessoas gentias que ali estavam ouvindo a mensagem, as palavras da salvação. Tanto os fiéis da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, eles admiravam-se porque os gentios haviam sido abençoados com o derramar do Espírito Santo de Deus. Vemos aqui que quando o Espírito Santo se derrama sobre os gentios, não houve ali uma xenofobia, não houve ali um preconceito, não houve ali um racismo, mas houve a ação de Deus na vida de seres humanos. O Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre vidas humanas, quebrando assim as barreiras nacionais. Não há judeu, nem grego, nem gentil, há seres humanos apenas. Eles ficaram admirados ao observar que essas pessoas gentias receberam o derramar do Espírito Santo de Deus. Por quê? Eles estavam ouvindo essas pessoas falando do engrandecimento a Deus, do que Deus é, do que Deus representa, da glória de Deus. E o que acontece aqui é que Pedro e os que vieram com ele eram judeus, pessoas que falavam o aramaico, e entraram numa casa onde havia gentios, pessoas que falavam outro idioma. E algo interessante acontece aqui. Lá em Atos 2, pessoas de outras nações, que eram pessoas que seguiam o judaísmo, mas eram descendentes de judeus que haviam saído pela deportação e que acabaram vivendo em outros lugares, acabaram aprendendo os idiomas, as línguas das nações, e quando iam lá para Jerusalém para participar de uma das festas anuais, nesse dia eles estavam ali, quando de repente os discípulos de Jesus, falando ali na língua da época, da localidade, que era o aramaico, todos eles entenderam nos seus próprios idiomas, em suas próprias línguas, sobre a grandiosidade de Deus, sobre o amor de Deus revelado em seu Filho Jesus para todos. Aqui acontece o inverso. É Pedro com seus amigos, que falavam aramaico, que estavam ouvindo esses gentios falando no idioma local, mas eles estavam entendendo em aramaico. Observamos aqui o Pentecostes acontecendo. O Pentecostes ocorreu primeiro entre os judeus e agora ocorre entre os gentios. O derramar do Espírito Santo, ele traz esse evento para que todos ali pudessem se entender, todos pudessem aprender, pudessem engrandecer a Deus. O Espírito Santo, ele proporciona isso. Ele proporcionou nesse momento que a barreira dos idiomas, das línguas, caíram por terra e todos puderam ouvir, entender numa só língua do poder, da grandiosidade de Deus. E assim ficaram ali surpresos e tendo observado que Deus, através do seu Santo Espírito, se derramou sobre os gentios, eles disseram: quem
poderá recusar a água para que essas pessoas sejam batizadas? Porque elas também receberam o derramar do Espírito Santo de Deus, como nós. Estávamos lá em Jerusalém e o Espírito Santo se derramou sobre nós. E esses gentios receberam a mensagem de Jesus e também receberam o derramar do Espírito Santo de Deus. Em seguida, eles foram batizados e receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, por terem ouvido a palavra das boas novas, terem se arrependido dos seus pecados. Houve nesse momento uma comunhão entre judeus e gentios, entre seres humanos, falhos, imperfeitos e pecadores, que precisam da graça de Deus em suas vidas. Esse é o Deus que nós cremos, que tem feito grandes milagres, tem feito transformações, tem agido poderosamente. E temos motivos para agradecer a Deus, ainda hoje e sempre, pelo que tem feito. Pedro não imaginava o que aconteceria nesse dia. Pedro ele foi conduzido praticamente pelo Espírito Santo de Deus. Teve uma visão, a princípio não entendeu essa visão, mas Deus esclareceu para ele que ele não deveria se preocupar, porque todos os seres humanos são considerados por Deus pessoas para receberem a salvação em Cristo Jesus. Deus tem estendido a sua misericórdia para todas as pessoas. E aqui não foi diferente. Deus assim mostrava para Pedro que essas pessoas também careciam da graça de Deus, da misericórdia divina, e assim mostra para Pedro que elas também são dignas de receber o derramar do seu Espírito. E ali, naquele momento, uma igreja se torna realidade, onde não há barreiras nacionais, não há judeu, não há grego, não há gentil, mas há pessoas de carne e osso, pessoas que receberam de Deus a graça divina, pessoas que foram reconciliadas com Jesus, pessoas que receberam o derramar do Santo Espírito de Deus. E o que acontece hoje? Nós não podemos, em hipótese alguma, dizer que esta pessoa ou aquela não recebeu o derramar do Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus derrama do seu Espírito na vida das pessoas, as pessoas recebem dons para servirem a igreja e não se servirem da igreja. As pessoas recebem dons variados, conforme a necessidade da igreja, não conforme a nossa necessidade. Há pessoas que querem este ou aquele dom. Há pessoas que chegam a ficar doentes, pessoas que acabam se afastando da igreja porque queriam este ou aquele dom. Infelizmente, pessoas buscando, mas ignoram que é o Espírito Santo que distribui. Ninguém pode forçar Deus a distribuir este ou aquele dom. Ninguém pode forçar Deus a nada, porque Deus ele é soberano. Deus ele tem a sua vontade. Deus tem para cada um de nós uma tarefa, e para isso nos comissiona através do derramar do seu Santo Espírito. Deus enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade, e não apenas esse ou aquele. Diante de Deus não há placas denominacionais. Diante de Deus há apenas uma igreja, a terrena, formada por homens e mulheres, jovens, juvenis e crianças e pessoas idosas. Para Deus só existe uma igreja, formada de carne e osso, que constantemente se reúne em inúmeros templos em todo o mundo, nos lares, em alguns outros locais, quando é possível. Observamos o grande amor de Deus aqui, quando seu Santo Espírito se derrama sobre vidas que precisam de mudança, que precisam de salvação.
E observamos aqui um evento que acontece. Esses gentios, como aqueles judeus que estavam em Jerusalém, começaram a glorificar a Deus, a testemunhar de Deus, a falar da grandiosidade de Deus, e todas as pessoas à sua volta passaram a entender, conseguiram compreender. Houve ali um momento de comunhão. Quando nós voltamos ao livro de Gênesis, observamos ali que o pecado trouxe consequência terrível. Quando todas as pessoas falavam uma só língua, um só idioma, e ali devido à pecaminosidade contra Deus, veio o castigo, a consequência, se separaram em vários grupos, porque já não se entendiam mais. Os grupos começaram a falar outras línguas, idiomas, porque foi a pena, a consequência, como Gênesis relata. E os grupos começaram a se dispersar porque não dava. Quando as pessoas não falam a mesma língua, o mesmo idioma, não dá mais para ficar junto. Não há comunhão, não há sintonia, não há partilha, não há entendimento. Não dá para ficar mais juntos. Mas aqui, quando há o Pentecostes, o nascimento da igreja, e a igreja nasce, tanto entre judeus, como nasce também entre gentios. Nós observamos aqui o inverso do que aconteceu em Gênesis. Aqui as pessoas que falam idiomas, línguas diferentes, elas se entendem num idioma só, porque o Espírito Santo está agindo. E ao se derramar, ele está comissionando as pessoas para que possam com ousadia apregoar as boas novas da salvação, possam ir com alegria, possam se comprometer, se dedicar a serem bênçãos nas mãos do Senhor Deus. E assim temos esse evento, um evento sobrenatural. E o Pentecostes, ele continua a acontecer a cada dia, a cada momento. Quando as pessoas que não se entendem, não conhecem, passam a conhecer, porque Deus, através do seu Santo Espírito, vai tornando possível, vai clareando suas mentes e corações, para que possam ter o perdão assegurado, a remissão de seus pecados, oriundos do sangue vertido na cruz do Calvário. E Deus nos ama, Deus está agindo nas nossas vidas. Assim, irmãos e irmãs, o Pentecostes marca um evento muito importante na vida da humanidade. Ela marca o nascimento da igreja terrena de Jesus, não a igreja institucional, não a igreja denominacional, mas a igreja terrena que se faz presente em todo o mundo, que se faz presente em cada ser humano, de carne e osso, em cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada idoso. Igreja não são templos, igreja são as pessoas de carne e osso. Os templos servem para a nossa reunião, para que possamos constantemente aprendermos um pouco mais, termos um momento de comunhão, de ensino, conhecer doutrinas, conhecer a palavra do Senhor, termos um momento de intercessão. E também temos nosso momento devocional em nossos lares, que se tornaram e se tornam extensões da casa de oração do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, com alegria, possamos agradecer a Deus, porque através do Pentecostes a igreja está viva, a igreja está sendo abençoada com a doce presença do seu Santo Espírito. Amém. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos nesse momento, porque estamos sendo edificados pela ação do teu Santo Espírito. Continua nos ensinando, nos inspirando, para que possamos ser bênçãos a cada momento. E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção e a paz que excede toda a compreensão. Guarde os vossos corações e mentes no amor e conhecimento
de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Continuemos nesse propósito de deixar que o Santo Espírito de Deus continue agindo em nós e através de nós, para que o Pentecostes seja uma realidade constante. Aleluia. Amém.